Jesus, Amaral Ornelas. Reis, juízes, generais e tiranos, entre o ouro e o poder, de vitória em vitória, comandaram na terra a vida transitória, erguendo sobre o povo os braços soberanos. E passaram fremindo, arrojados, insanos, ébrios de ostentação e famintos de glória, detendo-se, porém, nos túmulos da história, relegados à dor de cruéis desenganos. Mas o Cristo na palha, humilde e pequenino, traz consigo somente o coração divino, na exaltação do bem que ilumina e socorre. E, brilhando por sol generoso e fecundo, em todas as nações que engrandecem o mundo, é sempre o excelso Rei do amor que nunca morre. Boa noite, meus amigos. Bem-vindos ao canal Evangelho e Vida. Bênçãos e paz e muita alegria em todos os lares aqui representados. Vamos aproveitar estes momentos iniciais e agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre bem-amado, e a nossa Mãe Santíssima, que nos concede mais esta oportunidade de esclarecimento e de refazimento físico e espiritual. Que as bênçãos de Deus estejam presentes em todos os lares aqui representados. Que assim seja, paz e luz para todos. Meus amigos, hoje nós vamos dar continuidade a este trabalho de reflexão sobre os Evangelhos de Jesus, fixando na sua pessoa divina, na sua majestade, neste sol de imortalidade que se fez caminho, verdade e vida. Continuando esses raciocínios de descoberta, de decifração desse código divino que Jesus trouxe para toda a humanidade, nós hoje vamos receber o companheiro Adilton Pugliese. Para ele, as nossas bênçãos de paz, os nossos votos de boas-vindas. Muito obrigada, meu amigo. Muito grata de todo o coração. Adilton Pugliese é um companheiro, um trabalhador, expositor espírita, trabalhador da área federativa, um escritor, emérito escritor, tendo escrito vários livros. Foi presidente do Centro Espírita Cristo Redentor, ex-presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia. Esta criatura singular, amável, amorosa e delicada, vem hoje trazer a sua palavra de fé, a sua feição poética nos seus escritos, na sua palavra, no seu pensamento, através da sua segurança evangélica. Com vocês, o companheiro Adilton Pugliese. Vamos recebê-lo neste instante com todo o nosso carinho e a nossa eterna e sincera gratidão. Saudações fraternas, irmãs e irmãos da venerável doutrina espírita. Que Jesus, o Mestre amorável, nos abençoe agora e sempre. Narram os evangelistas Mateus e Marcos que dias antes do episódio dramático do julgamento e da crucificação estava Jesus em Betânia,
cidade que ficava a 1 hora de Jerusalém, cercada por imensos campos de cevada e de pequenos bosques de oliveiros e figueiras que sombreavam a estrada de Jericó. Estava ele em casa de Simão, o leproso, quando se aproximou uma mulher trazendo um frasco de alabastro de perfume precioso e pôs-se a derramá-lo sobre a cabeça do mestre, enquanto ele estava à mesa. Ao verem isso, os discípulos ficaram indignados e diziam: qual o motivo deste desperdício? Pois isso poderia ser vendido caro e distribuído aos pobres. Mas Jesus, ao perceber essas palavras, disse-lhes: por que aborreceis a mulher? Ela de fato praticou uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Derramando esse perfume sobre meu corpo, ela o fez para me sepultar. Em verdade vos digo que onde quer que venha a ser proclamado o Evangelho em todo o mundo, este momento jamais será esquecido. Fazendo-se uma analogia com essas lembranças da vida do Nazareno, podemos declarar, 2000 anos depois do seu nascimento, que a sua vida continua sendo proclamada em todo o mundo. O espírito Amélia Rodrigues, por exemplo, ditou ao médium Divaldo Franco o livro Dias Venturosos, e na introdução ela destaca: hoje, tanto quanto ontem, todos necessitamos de Jesus descrucificado, do homem incomparável que arrostou todas as consequências pela coragem de amar, a ponto de dar a própria vida, para que todos tivéssemos vida em abundância. Esse esforço e essa proposta de manter vivos os exemplos da vida e da mensagem do fundador do cristianismo, por parte de Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles e outros espíritos, tem um significado e uma importância muito grande, porquanto não são poucos os que tentam passar a ideia de que Jesus foi um mito, uma alegoria. No livro de sua autoria, Cristianismo, a Mensagem Esquecida, o escritor Hermínio Miranda escreveu 316 páginas para examinar esta questão, oferecendo no capítulo 2 uma profunda análise sobre a questão da indagação em torno da existência do Mestre. Em seu texto cita historiadores como Bruno Bauer, que destaca em uma de suas obras que o Cristo histórico nunca existiu. Outro pesquisador coloca Jesus na categoria dos alienados mentais, considerando-o um paranoico. Ernest Renan, historiador e filósofo francês, autor da conhecidíssima obra Vida de Jesus, declara que os evangelhos são em parte lendários. Na revista Seleções do Reader's Digest, de dezembro de 1999, o historiador Paul Johnson indaga: que pensamento mundial teria permanecido inabalável por 2000 anos e caminhando para se concretizar no grande ideal transformador do próximo milênio, ou do atual milênio? Ele lembra, por exemplo, que ao aproximar-se o ano 1900, muitos pensadores seculares, tais como Bernard Shaw, H.G. Wells, argumentavam que o raiar do século XX marcaria o fim da fase religiosa da história. Entretanto, declara Paul Johnson, estamos no limiar de um novo milênio e o cristianismo está bem vivo e forte no pensamento e no coração de incontáveis crentes. Qual seria o mistério do sucesso póstumo de Jesus e a permanência de suas palavras durante 2000 anos? Paul Johnson considera que em todas as sociedades, grandes massas de pessoas são atraídas pelos mansos e não pelos fortes, pelos sofredores e não pelos vencedores.
lembrando que a essência da mensagem do Cristo é que o poder é efêmero e o sucesso mundano não passa de pó e cinzas, e que Jesus tocou no ponto sensível da humanidade, a bondade, a compaixão que existe dentro de nós, e nisso fundou as bases do cristianismo. O historiador Paul Johnson apresenta um exemplo interessante sobre a perenidade da mensagem de Jesus. Se ele voltasse neste alvorecer do terceiro milênio, encontraria vários fenômenos estranhos, uma terra totalmente modificada, comparando-se com a época que ele aqui esteve. Entretanto, observaria em várias partes do mundo fenômenos familiares a ele, os ecos precisos de suas próprias palavras. Observaria que suas palavras não perderam importância, em que em diversos templos religiosos do mundo continuam sendo pregadas. Perdoa 70 vezes 7. Onde estiver o teu tesouro, aí esteja o teu coração. Ora pelos que te perseguem. Eu sou o caminho, a verdade e da vida. Podemos entender um homem que se declara ser caminho, verdade e vida como um homem integral. O que seria um homem integral? Como definir um homem integral? Pensadores afirmam que o homem integral seria aquele que conhece as leis de Deus e é capaz de viver de acordo com elas. Seria o homem paradigma, o homem modelo, o homem ideal, o homem despojado. Um homem com consciência de si mesmo, de sua dimensão mental e espiritual. Um homem com pleno domínio de suas emoções e em constante evolução. Bertolt Brecht, dramaturgo e poeta alemão, nascido em 1898, afirmava: existem homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há aqueles que lutam muitos anos e são muito bons. Porém, há os que lutam toda a vida. Estes são os homens ou mulheres imprescindíveis. Podemos utilizar também como protótipo do homem integral o pensamento de Gandhi. Mahatma Gandhi, ao dizer: quando um homem atinge a plenitude do amor, pode neutralizar o ódio de milhões. Ou ainda ser o homem integral, aquele que ama e é capaz de ouvir e de entender estrelas, como afirma Olavo Bilac em seu famoso poema. Allan Kardec, nos dias primordiais da codificação espírita, ele que conhecia a história e a trajetória de muitos líderes mundiais, de conquistadores que estiveram no planeta, Allan Kardec tinha certamente um perfil do homem integral, que absorvera por meio, sobretudo, dos ensinos de Pestalozzi, o seu mestre no Instituto de Verdun, na Suíça, onde estudou. Mas, naqueles anos de 1855 e 1856, que foram de elaboração da doutrina espírita, Kardec aproveita para obter dos espíritos um paradigma, um modelo, um exemplo definitivo desse homem integral. E na questão 625 de O Livro dos Espíritos, esse quesito existe desde a sua primeira edição, publicada em 18 de abril de 1857, com 501 perguntas, quando então recebeu a numeração 301. Então, nessa questão, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem: Jesus. E Allan Kardec acrescenta o seguinte comentário: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade
pode aspirar na terra, Deus nulo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Certamente, inspirado por essa revelação acerca da grandeza espiritual do Cristo, Kardec escreverá a emocionante e sugestiva página intitulada O Homem de Bem, onde traceja os 18 perfis de qualidade dessa categoria de ser humano, do homem e da mulher cristianizados. Página essa que ele irá inserir no capítulo 17, Sede Perfeitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira qualidade atribuída por Allan Kardec ao homem ou mulher de bem é ser aquele ser humano que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Há em um Novo Testamento o relato de um episódio que exemplifica Jesus praticando essa tríade de qualidades: a justiça, o amor e a caridade. O relato é feito pelo evangelista João, que certamente presenciou o episódio em Jerusalém, quando Jesus retornava ao templo para ensinar, acompanhado de enorme multidão. Aproxima-se então um grupo de escribas e fariseus, apresentando-lhe uma mulher apanhada em adultério. Pondo-a em meio ao povo, disseram-lhe: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em flagrante adultério. Moisés nos ordena na lei que as adúlteras sejam apedrejadas. Qual sobre isso a tua opinião? E tu, que dizes? Era uma lei antiga, prevista em livros de Moisés, no Deuteronômio e no Levítico. Tradição, porém, arcaica em desuso naquele tempo, sobretudo porque o Decálogo já previa não matarás. E a condenação desse delito era simbólica, considerando que desde o domínio romano a pena de morte fora retirada do Sinédrio e reservada ao procurador de Roma. Imaginemos a cena em praça pública. A multidão enfurecida, provocada pelos fariseus, assumindo o papel dos jurados a expressar decisão antecipada. A mulher acuada e sendo acusada na posição de ré, aguardando o veredito e sentença. E Jesus, feito ali pelos que a acusavam, advogado e juiz. Em todos os tempos, vale destacar, o mestre sempre é chamado para defender os fracos e em diversas ocasiões coloca-se ao lado das mulheres, socorrendo-as, defendendo-as. E, sobretudo, através delas, exemplifica a necessidade do exercício da misericórdia, como observamos nos relatos que envolveram a mulher hemorroíça, a mulher encurvada, a viúva de Naim, a mulher cananeia, a samaritana, a mãe dos filhos de Zebedeu, Maria Madalena, Marta e Maria, a pecadora citada por Lucas e a mulher de Betânia, aquela que envolveu a cabeça de Jesus com perfume caro e puríssimo, tendo sido seu ato questionado pelos discípulos, levando o mestre a declarar que onde quer que venha a ser proclamado o Evangelho, o que ela fez jamais será esquecida. E tu que dizes, insistia a multidão dos acusadores. Era aquele um momento histórico do Cristo. Era, em verdade, uma cilada, desafiando-o, promovendo-o a advogado de defesa e de acusação e, simultaneamente, a juiz. Queriam a sua perdição. Para a multidão, pouco importava a mulher.
A expectativa de todos era em torno da decisão que ele tomaria. Como reagiria ao desafio? Se desculpar a mulher, estará transgredindo a lei de Moisés. Se confirmar a sentença, sua misericórdia, que intensamente ele pregava, será colocada em dúvida. Nesse estacar, o silêncio do Cristo que escrevia no chão com o dedo. Segundo o evangelista que testemunhou o fato, é por ele quebrado quando ao erguer-se pronuncia a sentença. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. A multidão toma um choque. Não esperava por isso, era um conjunto de seres instintos, comandados pelas sensações. Egocêntricos e violentos, haviam desafiado o homem-razão, que no dizer do espírito Manuel Filomeno de Miranda, são homens que pensam com calma, nas circunstâncias mais graves, desenvolvendo o sentimento de altruísmo. Ao pronunciar a sentença inesquecível, o objetivo do mestre é terapêutico e pedagógico. Busca desenvolver nos acusadores a postura da justiça, por meio da empatia, de colocarem-se no lugar daquela mulher, compreender as suas lutas, estimulando-os a serem caridosos. Assim, os fariseus e seus liderados, desafiados agora pelo Cristo, que lhes submete à lei de todos os tempos, de todos os mundos, que é a lei das causas e dos efeitos, retiram-se, vencidos. Dirige-se então Jesus à mulher. Onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. É toda a expressão da amorosidade. O mestre não a condena, orienta, conversa, interage, respeita a situação difícil daquela mulher, preocupando-se com ela. Sabe que está sujeita aos mecanismos da lei divina e que de nada adianta apedrejar o corpo, e sim apedrejar a consciência, lapidando-a através de ações renovadoras. O espírito Amélia Rodrigues, por meio do médium Divaldo Franco, narra que naquele mesmo dia, à noite, Jesus teria o encontro da reparação com aquela mulher, quando se estabelece um diálogo motivador e o mestre busca elevar a sua autoestima, afetada pelo acontecimento que poderia destruir a sua vida, comprometendo a oportunidade reencarnatória. A misericórdia do Cristo, através da aplicação da empatia, da afetividade, da autoestima, motivaria aquela alma sofrida a vivenciar uma existência renovada, agora nas diretrizes da justiça, do amor e da caridade. Há em um Novo Testamento outros acontecimentos na vida de Jesus, em que esses três pilares são destacados como eficazes no relacionamento humano. A justiça, o amor e a caridade são demonstrados pelo Mestre como vigas mestras para a construção do reino de Deus na Terra. No livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida, o seu autor, Hermínio Miranda, esclarece que estudiosos e teólogos, historiadores e pensadores, simples leitores, parecem concordar em que a pregação de Jesus gira em torno da noção básica do reino de Deus, que ele estabelece como metas a atingir. O reino de Deus são metas que precisamos atingir, objetivo para o qual devem convergir todos os nossos esforços, todos os nossos sacrifícios, nossas renúncias e anseios. Transcrevo outros entendimentos de Hermínio acerca do tema.
Cito-os neste momento. O caminho para o reino de Deus não é largo, amplo e fácil, é estreito e difícil. É um reino que precisa ser conquistado. Com que arma? Com a arma do amor. O amor a Deus e ao próximo, tanto quanto a si mesmo. Um amor total, um amor universal. Podem ser identificadas duas tônicas, duas dominantes no pensamento de Jesus, ensina Hermínio. Primeira tônica é a busca do reino de Deus como finalidade, como objetivo da vida. A segunda, a prática do amor como programa para essa busca, como seu instrumento e vínculo. Por sua vez, e o amor seria então uma arte? Quem assim pergunta é outro estudioso do comportamento humano, o psiquiatra alemão naturalizado americano Erich Fromm, autor de várias obras. Uma delas ele escreveu sobre esse fascinante assunto que é a arte de amar, que é o título do livro. É o amor uma arte? Pergunta Erich Fromm. Se o é, diz ele, exige dois procedimentos, conhecimento e esforço. Fromm faz um estudo entre vários tipos de amor. O amor fraterno, o amor materno, o amor erótico, o amor próprio, o amor de Deus, que ele chama a forma religiosa de amor. Declara, contudo, que a mais fundamental espécie de amor, que alicerça todos os tipos de amor, é o amor fraterno, elevado à excelência dos sentimentos por Jesus, quando declarou: ama a teu próximo como a ti mesmo. O escritor enfatiza que o amor fraterno é excelente, porque é amor para todos os seres humanos, caracterizando-se pela falta de exclusividade, e que só no amor ao desamparado, ao pobre e ao estranho é que o amor começa a desdobrar-se. Os espíritas, nós temos a missão de praticar ou proclamar o ensino moral do Cristo em toda a parte, para que um dia a terra seja um permanente Natal, para sempre então, impregnada das lembranças dos seus ditos e dos seus feitos, que jamais serão esquecidos. Muita paz para todos, desejando aos queridos irmãos do ideal espírita, para toda a humanidade, um Feliz Natal. Um ano novo, próspero, de muitas realizações, sobretudo aquelas espirituais. Como acabamos de ver, de ouvir, que beleza, né? Que poesia maravilhosa, não é? Ele nos trouxe, nos visitando com seu carinho, com a sua gentileza, o seu cuidado fraterno. Gratidão, meu amigo, muito grata. Que Nossa Mãe Maria Santíssima continue abençoando o seu trabalho, abençoando a sua vida e toda a sua família. Gratidão mais uma vez ao companheiro Adilto Pugliese, que nos colocou palavras belas de que Jesus é o amor em pessoa, de que Jesus é a justiça e que Jesus é a caridade, exemplificando para o mundo esses ensinamentos que servem para todos nós, a fim de que possamos, com Ele, o Mestre Jesus, continuar aprendendo. Mas para dar continuidade a este nosso trabalho, já vamos chegando ao final do nosso mês, né? O mês de dezembro, um mês tão festivo, tão esperado, tão cheio de alegrias, né? De presentes e de presenças queridas. Nós vamos agora dar continuidade a esse nosso trabalho, finalizando no próximo domingo, com a visita amorosa do companheiro Cláudio Abdala. Ele vem nos falar sobre quando o amor veio à Terra.
Aguardamos todos vocês com muito carinho, com a gentileza que vocês nos têm dispensado em todos os anos, neste momento de reflexão evangélica. Vamos então, neste momento, meus amigos, aguardando o próximo encontro. Vamos agradecer a Deus e a nossa Mãe Maria Santíssima, que abençoe todos os nossos lares e a nossa vida, que nos torne melhores, compreensivos, amáveis, e que este Natal de Jesus que se aproxima seja um Natal em todos os dias, em todas as horas, dentro dos nossos lares, com os nossos semelhantes, com os nossos amigos. Jesus nascendo todos os dias. Que assim seja. Até o próximo domingo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Até lá.